Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulo 17, de 2 de dezembro de 1899. Eloquente elogio da cruz. Encontrando-me muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui, o amável Jesus, querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo. Me parecia vestido de cor celeste, todo adornado de sinos pequenos de ouro, que ao baterem umas nas outras ressoavam com um som jamais ouvido. Ante o aspecto de Jesus e o harmonioso som, quis me senti encantar e aliviar em minha aflição, que como fumaça se afastava de mim. Eu teria permanecido ali em silêncio, tanto me sentia encantar as potências de minha alma, se o bendito Jesus não tivesse rompido meu silêncio ao me dizer: minha querida filha, todos estes sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me. Agora deixe-me ver quantos sinos você tem, que me falem de seu amor e que me chamem a te amar. Eu, toda cheia de vergonha, disse-lhe: ah, Senhor, que dizes? Eu não tenho nada, não tenho outra coisa senão defeitos. Então Jesus, compadecendo-se da minha miséria, continuou a dizer-me: tu não tens nada, é verdade. Pois bem, quero adornar-te, eu com os meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar o teu amor. Assim parecia que, como uma faixa adornada destes sininhos, me apertava a cintura. Depois disto, fiquei em silêncio e ele acrescentou: hoje quero entreter-me contigo. Diz-me alguma coisa. E eu: você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo e tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que não tenho outra coisa que desejar, nem que dizer. E Jesus, fazendo-me ouvir a tua voz, que recria o meu ouvido, e Jesus, faze-me ouvir a tua voz, que recria o meu ouvido. Conversemos um pouco juntos. Eu te falei tantas vezes da cruz. Hoje, deixa-me ouvir-te falar da cruz. Eu me sentia toda confusa. Não sabia o que dizer, mas ele me enviou um raio de luz intelectual e, para agradá-lo, comecei a dizer: meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas, já que queres que eu fale, está bem, faço-o. A cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com a divindade, com um nó indissolúvel. A cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desponta do temporal e me descobre o eterno. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas, até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. A cruz é moeda de inestimável preço, e se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até me tornar a mais rica do paraíso. Porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma, e não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus. A cruz enxerta-me todas as virtudes.
A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes. Assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica. Não só isso, senão que me fornece o nutrimento às virtudes. Fornece o nutrimento às virtudes. Faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como orvalho celeste que me conserva e me embeleza o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e pôr em fuga toda fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma a humilde violeta da humildade. A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém aos demônios. A cruz é o meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá dos bem-aventurados são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos. A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e me transforma em ti, meu objeto amado, tanto de me sentir perdida em ti e vivo de tua mesma vida. Depois de dizer isto, não sei se são desatinos. Meu amável Jesus, ao ouvir tudo, se comprazia e, levado por um entusiasmo de amor, todo me beijava e me disse: Bravo, bravo, a minha amada filha disse bem. Meu amor é fogo, mas não como fogo terreno que onde quer que penetre tudo o torna estéril e reduz tudo a cinzas. Meu fogo é fecundo e só esteriliza o que não é virtude. Mas a tudo mais dá vida e faz germinar as belas flores, faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa e comuniquei-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos, e isto porque ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes podem faltar. Mas a cruz tem a virtude de dispor a alma à graça. Nossa, esse trecho ele é tão, meu pai. Assim como a Luísa, a gente não tem nem palavras para falar. Se não é o Senhor enviar mesmo, Ele falar, Ele enviou para ela a luz intelectiva para ela falar sobre a cruz. E nós, o que eu posso falar? Repetir o que a Luísa falou, repetir o que ela disse e confirmar, dentro da minha pequenez, dentro da minha limitação, dentro da minha miséria e dentro ainda da minha pouca configuração à cruz, dentro da minha pouca adesão à cruz ainda, mas repetir para que essas palavras, que foi o próprio Jesus que comunicou ela e ela pronunciou, e depois ele confirma ainda, elas possam ir criando vida, porque as palavras do Senhor nós aprendemos que são palavras criativas. E o verbo tem o poder de criar. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que cria, que faz da vida aquilo que fala. Então, pronunciando essas palavras com desejo profundo no meu coração de que elas se tornem vida dentro da minha alma e possam se encarnar dentro de mim e transbordar para fora. É esse o desejo do meu coração. Assim como a Luísa falou de forma eloquente, elogiando a cruz, recebido essa graça do Senhor mesmo, que não foi por ela mesma que ela disse, mas que nós
repetindo essas palavras também, elas possam também surtir esses efeitos de assumir a vida da cruz na nossa alma, na nossa vida, na nossa história, na nossa realidade. E, primeiramente, aqui, Jesus aparece para ela ali bem celestial e com os sininhos, e ele vai explicar para ela que aqueles sininhos são as vozes dele, porque ela ouvia nesses sininhos, o batido de um no outro, ouvia uma melodia, uma canção melodiosa, um som assim agradável, celestial, que envolveu ela toda. Tirou aquele sofrimento que ela estava, aquele som trouxe para ela assim, uma harmonia dentro do interior dela. E ele fala que esse som que estava sendo produzido por esses sininhos eram as vozes do amor dele. Era ele falando, eu te amo, Luísa. E ele fala hoje para nós, eu te amo, Laurici, eu te amo. Todos nós que estamos tendo acesso a esses escritos, eu te amo. E aí ele pergunta para Luísa, e você? Como é que você demonstra o seu amor por mim? Como é que você vai me falar desse amor? E ela fala, como eu não posso, Senhor? Eu não tenho condições, eu não tenho nada. Eu só tenho miséria, eu só tenho não tenho nada mesmo, e realmente a gente por nós mesmos, né, não tem palavras para expressar, não tem o que falar, não tem o que dizer. E aí, o que ele fez com ela? E ele também faz conosco, ele comunicou, punhou ali tipo uma cinta com um pouco de sinos ao redor dela para poder ela, né, ali emitir esses sons, essas vozes do eu te amo ao Senhor, mas que não eram as vozes da Luísa, mas eram as vozes do próprio Senhor através da Luísa. Então, o amor que o Senhor mais uma vez deixa claro aqui que o amor é, que nós damos ao Senhor não é um amor humano, é um amor dele mesmo. O amor que agrada ao Senhor é o amor dele mesmo em nós. Mas ele deposita do amor dele em nós para nós falarmos desse amor para ele. Nós expressarmos esse amor para ele, mas é um amor que é dele mesmo. O nosso amor é insuficiente, é incapaz. Toda a nossa realidade humana é incapaz, é insuficiente para alcançar a grandeza, a majestade de Deus. Então, ele dado dele para nós. Então, se a gente também compreende isso, a gente vai querer mais, Senhor, comunica mais do seu amor para mim, porque eu quero devolver para o Senhor muito amor, mas o meu não é capaz e não é suficiente. Então, dá do seu, para que eu possa devolver para o Senhor. E é isso que Ele quer que nós demos para Ele aquilo que é dele mesmo. Ele nos comunica para nós devolvermos para Ele. E aí ele fala para ela, né, tu és nada mesmo, é verdade, pois bem, eu vou te adornar. E daí quando ele coloca lá os sininhos nela. E assim ela diz, parecia-me que como uma faixa adornada desses sininhos apertava minha cintura. Aí ela ficou ali inebriada, ficou em silêncio, mas ele falou para ela, eu quero me entreter com você, eu quero que você converse comigo, quero que você fale comigo. E ela fala, mas é, você sabe, Jesus, que todo o meu contentamento é estar junto com o Senhor, é estar contigo. E tendo o Senhor, eu tenho tudo. Eu, possuindo a Ti, não me falta nada. E eu nem consigo desejar nada e nem sei dizer nada, porque eu já tenho tudo. Eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E aí ele falou para ela: Faz-me ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Assim como ele quer ouvir a voz da Luísa, ele também quer ouvir a nossa voz falando para recriar o ouvido dele. Ele quer que a nossa voz recrie o ouvido dele. Ele quer ter essa comunicação, essa conversa, esse diálogo, essa interação com a gente, assim como ele tinha com a Luísa. E ele fala: Eu te falei tantas vezes da cruz, hoje eu quero ouvir você falar. Então, tantas coisas que ele já havia ensinado até então para ela, ele queria que ela falasse. E aqui me lembra de ontem, de um videozinho do padre José Augusto, do padre. Ai, me fugiu agora o nome. Está na minha cabeça, está na minha mente, mas eu esqueci o nome. José Eduardo, Padre José Eduardo, falando lá numa das aulas dele, sobre a importância de compreender, de entender, de aprender aquilo que a gente quer comunicar, quer expressar. Então, e quando a gente consegue expressar, significa que a gente aprendeu. E aqui, na verdade, parece-me que ele está fazendo esse teste com a Luísa para ver se ela realmente já havia captado, compreendido, apreendido aquilo que ele havia já ensinado até então para ela sobre a cruz, que é o que ele quer conversar agora com ela. Então, até mesmo nisso, ela fala que ela está incapaz de falar. Mas aí, o que, que ele faz? De tanto amor, de tanta misericórdia, ele envia uma luz intelectiva, quer dizer, ele mesmo envia as palavras para que ela possa dizer as palavras dele. Ele mesmo comunica as palavras que ela deve expressar, que ela deve verbalizar. E aí ela vai dizer assim,
Meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas já que queres que eu fale, está bem, eu faço. Aí ela começa, porque ele enviou a informação. E ela começa a dizer: a cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio. Libertou não só Luísa, mas libertou a cada um de nós. A cruz sofrida por Jesus nos libertou da escravidão, da morte, do pecado, a morte do inferno. Nós tivemos em Jesus, na cruz que ele sofreu, essa libertação. Me desposou com a divindade, quer dizer, nos uniu novamente com Deus, nos abriu a porta do céu, com um nó indissolúvel. Mas o que dissolve esse nó é apenas a vontade humana que pode desunir, porque a vontade humana, a liberdade, o livre-arbítrio, pode fazer com que a pessoa escolha viver fora de Deus, ou seja, viver sem Deus, embora seja impossível. Mas a criatura não sabe disso, ela quer viver sem Deus, ela escolhe viver longe de Deus, ela escolhe a vida do inferno livremente. Então, esse nó indissolúvel com a divindade, que a cruz deu esse matrimônio, desposou a alma com a divindade, com esse nó indissolúvel, a vontade humana pode desfazer, só ela pode desfazer. A cruz é fecunda e me sustém a graça, me dá alimento. A cruz é luz e me desponta do temporal, e me descobre o eterno, mostra, revela as verdades divinas. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas. Olha o poder da cruz de transformar tudo aquilo que não é de Deus em cinzas. Até me esvaziar o coração ao menor fio de erva que possa estar nele. Quer dizer, tudo aquilo que há de palha, de erva, de terra dentro de nós, a cruz tem esse poder de purificar, de esvaziar, de transformar em cinzas o que é terreno. A cruz é moeda de inestimável preço. E se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas até me tornar a mais rica no paraíso, porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. Aí, nessa expressão aqui que a Luísa fala, me lembrei de uma, assim, ontem fui ajudar a minha mãe da banho na minha irmã, e aí ela estava lá com a TV ligada lá na hora, estava passando lá, iniciando lá o terço das Santas Chagas do Padre Reginaldo Manzotti. E enquanto a gente estava ali arrumando para dar banho, aí eu escutando lá, aí uma mulher deu testemunho, ela falando lá que ela tinha sofrido uma queda e tinha fraturado, acho que duas vértebras, e ela estava lá que, pelos médicos, não ia conseguir andar. E assim, não tinha muito o que fazer pela medicina. E aí ela disse que começou a orar, a fazer adorações, a rezar, a implorar a misericórdia do Senhor, pedir a Santas Chagas lá que curasse ela. Ela começou a pedir a cura dela. E ela foi atendida. Ela falou que foi atendida, a coluna dela foi restaurada, ela foi curada e ela estava dando o testemunho dela, como eles falam lá, né? Graça alcançada, é, graça testemunhada. Acho que é dessa forma que eles falam lá no Padre Reginaldo. E aí ela falando dessa graça, aí a minha mãe falou assim: ai, tantas pessoas, umas alcançam graças, outras ficam pedindo e nunca alcançam. E eu percebi nessa fala que ela estava ali meio que fazendo um desabafo, né? Porque a situação com a minha irmã não é nada fácil, é uma cruz daquelas que minha mãe tem com a minha irmã. É acamada, é totalmente dependente da minha mãe. E ela passou dos 70. E aí eu falei: mãe, essa senhora, ela, não sei, veio assim na minha cabeça a informação, eu falei para ela está alcançando na Terra, é um benefício, esse benefício que ela está alcançando na Terra, ela está tirando do céu. É parte das moedas que deveria estar no depósito lá no céu, ela está já usando aqui na Terra. Eu falei assim, então Deus, por misericórdia, quando a pessoa ela quer muito e Deus vê que aquilo vai ajudar, inclusive na salvação dessa alma, ele dá para a pessoa a graça da cura, do restabelecimento, aquelas graças temporais que a pessoa precisa, Deus dá para ela. Mas quando ela faz isso, ela talvez nem saiba, mas ela está retirando do tesouro que ela deveria estar acumulando lá no céu. Me veio assim essa informação. Eu falei, então, muitas vezes, Deus não nos dá porque Ele quer nos presentear lá no céu. O nosso tesouro está lá.
Então, os sofrimentos aqui e as graças que a gente não alcança aqui é porque está sendo acumulado lá no céu. A gente está abrindo mão de conquistas aqui da terra para depois usufruir disso lá no céu. E quem já usufrui dessas conquistas, dessas graças aqui na terra, está retirando desse depósito. Não sei, falei assim, mas eu não, acabei não, né, a gente não aprofundou muito nisso. E depois, quando foi à noite, agora já mais cedo, quando eu acordei, eu lembrei de um sonho. Eu estava tendo um sonho assim bem baralhado, mas eu lembro de uma coisa. Era um sonho assim bem estranho, mas uma coisa que eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e falando dessa realidade de sofrimento, da realidade de conquistas na Terra, e eu falando para essa pessoa que os sofrimentos da Terra eram formas de conquistar moedas para o céu. E até eu lembro que eu falava assim para ela, que é como se nós estivéssemos, talvez eu esteja falando besteira aqui, mas tudo bem, vamos falar. Que é como se a gente tivesse uma conta corrente no céu. E os sofrimentos aqui da Terra, as realidades, os sofrimentos que a gente passa aqui, geravam moedas, e a gente mandava essas moedas para esse banco, para essa conta, para ir rendendo. Só que quando a gente pedia graças para libertação, curas e outras coisas aqui na Terra, bens daqui na Terra, usufruir de benefícios aqui na Terra, seja até vinha a realidade, né, de uma vida com uma vida boa, uma vida agradável, uma vida com bem-estar, com saúde, com uma vida confortável aqui na Terra, uma vida de benefícios aqui na Terra, a gente estava tirando dessa conta, tirando dessa conta, a gente estava sacando dessa conta. E a gente estava usando esses créditos aqui na Terra. E essa conta estava ficando com, né, lá quase que zerada. Quanto mais a gente usasse desses créditos aqui na Terra, em benefício próprio, humano, em benefício da humanidade aqui mesmo, estava tirando essa conta, sacando essa conta. E uma vez que, se a gente sofre, vai aceitando o sofrimento, vai entendendo, vai compreendendo, vai ofertando, nós estamos enviando moedas, estamos enviando depósitos para o céu, créditos para o céu. Foi assim, sabe? Me veio. E aí, hoje, lendo, né, escutando o 28º dia de Nossa Senhora, ela falando do valor do sofrimento, eu falei, nossa, Senhor, que bênção, que o Senhor é tão perfeito, que o Senhor vai realmente cercando, nos confirma cada vez mais, e o Senhor nos cerca com os temas, com os trechos, com as circunstâncias, vai nos cercando, vai nos trazendo ali as realidades para confirmar aquilo que o Senhor está falando, que é aquilo que o Senhor quer que a gente medite, que é aquilo que o Senhor quer que a gente converse a respeito. E esse trecho, meu Deus, casou, assim, veio casado mesmo com isso que eu tinha conversado com a minha mãe e com esse sonho, que eu lembro pouca coisa, mas uma parte que eu lembro era dessa conversa com essa pessoa, de falando dessa conta, desse depósito. Claro que a gente sabe que todo bem que nós fazemos, aí eu falava até para essa pessoa, né? Todo bem que a gente faz aqui na Terra são moedas, nem falava muito a realidade do sofrimento, eu falava do bem que a gente faz. Então, todo bem que a gente faz na Terra são moedas que a gente envia para o céu, mas hoje. Levando em consideração esse trecho, é todo o sofrimento, não só o bem que a gente faz, mas o sofrimento que a gente aceita e entrega, o sofrimento que a gente aceita e entrega para o Senhor, entrega para Ele, também é transformado nessa moeda. E aqui a Luísa vem falando exatamente isso. Numa das características que ela descreve da cruz, ela vai falar isso, que a cruz é uma moeda de inestimável preço, e se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, quer dizer, se eu tenho a fortuna, o benefício, se eu tenho a riqueza de possuir essa moeda que é a cruz, me enriquecerei de moedas eternas. Então, olha só, envia moedas para o céu, até me tornar a mais rica do paraíso, até me tornar a mais rica lá no céu. Então, em vez de riquezas aqui na terra, a gente tem que desejar ser rico no céu, porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. Então, olha só, a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. A moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. Nossa, a cruz faz-me conhecer mais a mim mesma, e não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus, porque é no momento de sofrimento é que muitas vezes nós vamos nos revelando quem nós somos no sofrimento. Não é na abundância que a gente se revela, é no sofrimento.
É nas cruzes, é nas penas, é nas realidades adversas, é que nosso eu vai se revelando. Quem nós somos de verdade vai se revelando na escassez, é no sofrimento. A cruz enxerta-me todas as virtudes. A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, quer dizer, ali é o trono de Deus. A cruz é o trono de Deus, que me ensina as doutrinas onde o mestre senta ali para ensinar. Então, ela é esse local onde a sabedoria, Jesus, senta para ensinar-nos, na cruz. Me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes, assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos. Olha só, um meio de compreender as coisas divinas, as coisas celestiais, é a cruz, esse meio. As coisas mais recônditas, mais escondidas, mais longínquas, é a cruz que vai revelando, ela que vai abrindo, ela que vai ensinando. A perfeição mais perfeita é escondida nos mais doutos e sábios do mundo. Então, tudo isso a cruz vai revelando. A cruz é como água benéfica que me purifica. Não só isso, senão que me fornece o nutrimento às virtudes. Ela nutre as virtudes, todas as virtudes. Faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. Então, olha só, a cruz faz nos crescer. E ela só vai nos deixar quando nos conduzir à vida eterna, quando nos conduzir para o céu. É só nesse momento que a cruz vai nos deixar. A cruz é como orvalho celeste que me conserva e me embeleza. O belo lírio da pureza conserva a pureza. Ela é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. É a cruz que faz nos exercitar nas virtudes celestiais, nas virtudes teologais que é fé, esperança e caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e pôr em fuga toda a fumaça de soberba. Quando nós colocamos fogo num pau que é seco, produz pouca fumaça, quer dizer, ele desvanece essa fumaça, ele fica realmente só fogo. De soberba e vanglória, produz na alma a humilde violeta da humildade. A cruz é a mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Uma alma que está configurada à cruz, que está selada na cruz, os demônios correm longe. E aí eu lembrava assim, a cruz, quando muitas vezes a gente fala da cruz, parece que é a gente carregar um crucifixo no peito, na mão ali, parece que isso representa, é como se fosse amuleto, e na verdade não é isso, é a cruz realmente viva, a cruz encarnada, a cruz realidade de sofrimentos, essa é a cruz de verdade. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos. Imagina uma alma que abraça a sua cruz aqui na terra, ela pode ser objeto de admiração e inveja aos santos e anjos, e de raiva e desdém dos demônios. Porque a gente quer que os demônios tenham raiva e desdém de nós mesmos, que saia de perto, que fuja, que vá para longe. A cruz é o meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá, dos bem-aventurados, são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos. Como que a gente vai compreender isso? Se a gente não tiver munido, se a gente não tiver preenchido, se a gente não tiver alimentado de verdades eternas. E essas informações que a Luísa está repassando aqui são verdades eternas. Quem está apenas no racional, no humano, não vai compreender essas palavras nunca. Vai desdenhar, assim como os demônios vai desdenhar essas palavras. Vai dizer, não, jamais. A nossa vida foi feita aqui na Terra, foi para a gente gozar, foi para a gente ser feliz, foi para a gente conquistar. É para isso que a gente está na Terra. Mas nisso as pessoas estão tão enganadas, é engano. A verdade é que ao paraíso aqui da terra são os sofrimentos. Essa é é uma virada de chave que a gente precisa ter. Quer dizer, é aquela passagem que São Paulo fala lá: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso pensamento, transformar o pensamento, modificar a forma de pensar. Não pensar
de forma terrena, não pensar de forma humana, mas pensar de forma transformada, de forma divina, pensar de forma transcendente, elevar o nosso pensamento, sair dessa realidade natural para uma realidade sobrenatural, de transformar o nosso pensamento, a nossa visão, não ver e não pensar mais com os pensamentos humanos, mas com os pensamentos de Jesus, ver com os olhos de Jesus, sentir com o coração de Jesus, essa é a forma, e só dessa forma que a gente vai conseguir ver a cruz assim. Se não for assim, se a gente ver com os nossos olhos, se a gente pensar com a nossa cabeça, se a gente falar com a nossa palavra, se a gente sentir com o nosso coração, a cruz vai ser ruim, a cruz vai ser mal. Mas se a gente ver com os olhos de Jesus, se a gente sentir com o coração dele, pensar com a cabeça dele, vai ser tudo isso e muito mais a cruz. A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e transforma-me totalmente em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti. E vivo de tua mesma vida, essa vida na divina vontade, essa vida de fusão, é a vida dele mesmo. Essa compreensão que é dele mesmo, não é nossa, não é humana, é uma compreensão que é do próprio Deus em nós. É uma visão que é do próprio Deus em nós. Essa transformação que ele quer conosco, essa união, essa fusão. Aí depois ela fala, não sei se depois disso, se eu disse desatinos, mas meu adorável Jesus parecia que comprazia sim em me ouvir, ele estava entusiasmado, e aí beijava ela, porque ela havia ali pronunciado aquelas palavras que ele mesmo estava comunicando, e ele fala para ela, bravo, bravo, minha amada filha, disse muito bem, meu amor é fogo, mas não como fogo terreno, que onde quer que penetre, tudo torna estéril e reduz tudo a cinzas. Não como esse fogo terreno, mas o fogo é aquele fogo divino que consome todas as impurezas, que faz a limpeza, que faz a purificação. Esse é o amor de Jesus. E esse amor de Jesus foi expresso de forma real, concreta na cruz. Foi ali mostrado, foi traduzido na cruz. O amor de Deus foi traduzido na cruz. A cruz é a tradução do amor de Deus. Meu fogo é fecundo e só esteriliza o que não é virtude, mas a tudo mais dá vida e faz germinar as belas flores, faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa e comuniquei-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos. E isto porque, ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes pode faltar. Mas a cruz tem a virtude de dispor a alma à graça. Então, ele fala em outros trechos a respeito da cruz em comparação aos sacramentos, porque para receber os sacramentos é necessário uma disposição, é necessária que a alma esteja disposta, que a alma esteja concorrendo com liberdade para ir ao encontro da graça. Se a alma não tem disposição de encontrar a graça vai passar. O sacramento não vai fazer efeito nenhum na alma daquela pessoa. Só que a cruz não. A cruz ela tem esse poder de dispor a alma para receber a graça. A cruz tem esse poder de dispor a alma a receber a graça, porque muitas vezes é no sofrimento que a gente vai se abrir à graça e vai pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, vem em meu socorro, eu quero, eu desejo. Então é no sofrimento. Então por isso que ele nos envia a cruz, por isso que ele nos envia o sofrimento, nos permite tocar tantas realidades adversas, porque ele, mais do que ninguém, sabe que muitas e muitas pessoas, muitas e muitas almas só vão se abrir à graça através do sofrimento, através da cruz. Então ele nos deu o exemplo, ele nos trouxe, ele santificou a cruz, ele embelezou a cruz, deu poder para a cruz. Deu méritos para a cruz. Então, tudo que a gente precisar, a gente vai encontrar na cruz, porque nela está ali apresentada, está ali, ela está transformada, a cruz, ela é a expressão do amor de Deus, ela é a expressão da vida de Deus, ela é a expressão dessa comunicação do céu com a terra, é a cruz. Então, se a gente vai compreendendo isso, e aos poucos, não é de uma hora para outra, mas aos poucos, a gente vai desejando profunda e ardentemente viver essa experiência, já é o primeiro passo para dispor ao Senhor trabalhar dentro de nós. Mas se a gente rejeita a cruz, já é o passo inicial para o abismo, para o inferno. Então, é tão necessário compreender
Ah, Senhor, dá-nos a graça, não nos deixe, não nos abandone, mesmo naqueles momentos em que a gente tende a se contorcer na cruz, que a gente tende a querer fugir dela, que a gente tende a querer rejeitá-la, que a gente tende a querer blasfemar, que a tua graça não nos deixe, mas que a tua graça nos ilumine de forma plena para fazer-nos relembrar as suas palavras, as suas verdades, essas verdades que o Senhor revela, que o Senhor vem revelando, sobretudo nas realidades adversas, faz nos lembrar, Senhor, no momento, faz nos lembrar dessa realidade. A cruz é essa moeda de inestimável valor que faz com que a alma seja riquíssima, belíssima, puríssima, agradabilíssima ao Senhor. É a cruz que faz, que traz isso para nós. Só que a gente não tem a gente não é chamado a ter esse impulso de desejar a cruz, não. A gente não pede cruz. Ah, Senhor, me envia a cruz. Não. A gente diz para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. A minha vida é tua, a minha vontade é sua. Faz o que o Senhor quiser. Então, se Ele quiser enviar a cruz, amém, fiat. Vamos buscar compreender o para quê. Mas se Ele não nos quiser enviar, e muitas vezes Ele não vai nos enviar, Ele vai enviar umas horas, outras horas não. Mas quando ele não nos envia, também a gente fala, nossa Senhor, que bom, parece que as coisas estão tão tranquilas, mas de qualquer forma é a tua vontade, Senhor, que eu não quero nada além da tua vontade, na minha vida, operando em mim, vivendo em mim, sendo em mim. E aí ele comunica de acordo com a necessidade, de acordo com o jeito que ele quiser. Ele que faz, ele que modela, ele que estabelece, e a gente só concorda, a gente só corresponde. Sim, Senhor, amém, fiat. Mas a gente compreende mais do que ser aceitar os sofrimentos de forma resignada, sem entender, apenas, ah, Senhor, já que o Senhor envia a cruz, então beleza, eu aceito. Não, a gente busca a compreensão. Na união com o Senhor, a gente busca compreender o para quê. E aí, quando a gente compreende o para quê, aí é que a gente vai dar mais valor. Aí é que a cruz realmente toma valor, é quando a gente compreende o para quê. E é isso que ele quer, tendo vida conosco, nos fazer compreender o para quê das coisas, o para quê de tudo. E, e é isso, Senhor. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, Senhor, por nos querer confirmar, nos querer transmitir esses conhecimentos, essas verdades à tua própria vida, para ser vida na nossa vida. Amém, Fiat.